Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Que bênção estarmos juntos aqui e participando de cada momento deste culto. Antes da palavra que eu tenho para a igreja nessa noite, eu sinto que eu preciso também trazer uma palavra amorosa e pastoral de orientação para a igreja. Nós acabamos de ouvir nosso coro masculino cantando "Vinde adorá-lo com louvor", essa belíssima canção. Então, eu queria destacar, irmãos, em função do que estamos fazendo aqui, que tanto a presença no culto quanto a pontualidade no culto é uma expressão de adoração ao nosso Deus. A presença responde a esse chamado "vinde adorá-lo", né? Então, estar na presença do Senhor, com os irmãos, em adoração no dia do Senhor, é uma resposta ao chamado de Deus, é um meio de graça, é bênção para nós. A cultura evangélica, especialmente a cultura presbiteriana, de longa data, não é a de vir na igreja por obrigação. Então, se eu vim de manhã, eu cumpri a minha obrigação, eu não preciso vir à noite e vice-versa, quer dizer, vice-versa. Não é por obrigação que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, faz bem para nós, é um prazer, é um deleite nós adorarmos ao nosso Deus. Nós somos os maiores beneficiados. Então, vir adorar, a presença no culto é uma expressão de adoração ao nosso Deus. Mas não só a presença, a pontualidade também no culto é uma expressão de louvor e de adoração ao nosso Deus, pelo mesmo motivo, porque participar ou perder os primeiros 15, 30 minutos do culto, nós estamos perdendo bênçãos, coisas boas acontecem nos primeiros minutos do culto, como nós tivemos aqui hoje, a leitura de um salmo, o canto de um hino, momento de oração, de confissão de pecados, para que a gente não chegue no culto assim, afobado, estabanado, e já entra com o programa andando. Não, a gente se prepara, a gente se coloca na presença do nosso Deus para esses momentos, desde esses momentos iniciais do nosso culto. Então eu queria deixar essa palavra de encorajamento, de incentivo, recebam como uma palavra amorosa, porém necessária, para que nós nos empenhemos mais para estar no culto, nos cultos, na escola bíblica dominical. É meio de graça, é bênção para a sua vida, para a nossa vida, e fazermos isso com pontualidade. Vamos nos espelhar na igreja do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento se preparava para o dia do Senhor. O maná, por exemplo, quando chegava na véspera, eles escolhiam para 2 dias. Eles não iam gastar tempo do dia do Senhor colhendo maná. O dia do Senhor é dia do Senhor. Então eles organizavam a sua semana para que o dia do Senhor pudesse ser observado e eles pudessem se deleitar no dia do Senhor. O sacrifício de animais, quando chegava o dia do Senhor, ou naqueles diversos rituais que apontavam para Jesus, quando eles iam fazer aquele sacrifício, não podia ser de qualquer jeito, né? Não podia chegar atrasado, não podia trazer uma ovelha cega, manca, com doença. Para Deus, o melhor. Para o Senhor, o nosso melhor. Seja a nossa presença, seja a nossa pontualidade. Amém, queridos? Amém, irmãos? Tá bom. Isso aí. Então vamos nos alimentar da palavra de Deus, continuando a ser abençoados no culto que estamos oferecendo a Ele nessa noite, seguindo a nossa série expositiva da Bíblia, em Colossenses, no capítulo 2, e hoje os versos 16 a 19. Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 19. Eu convido a igreja para que façamos essa leitura nos colocando em pé. Nós vamos alternar esses 4 versículos. Eu começo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. A igreja... Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal,
Pai querido, nós nos reunimos em Teu nome nessa noite, para oferecer ao Senhor um culto que pela mediação de Jesus seja agradável, como um aroma suave, como um cheiro, um perfume agradável diante do Senhor. Não pelos nossos méritos, não pela nossa perfeição neste culto, mas por fazermos isso tudo pela mediação de Jesus. Nós estamos aqui pelo Senhor, nós viemos aqui pelo Senhor, e junto com nossos irmãos, nos colocamos em adoração, e para nesse momento também recebermos do Senhor a Tua palavra, que satisfaz a nossa alma, que nos alimenta, que nos fortalece a fé, que nos direciona no caminho, que consola o nosso coração nas lutas desta vida, que nos dá fundamento para o nosso dia a dia. Senhor, fala conosco, é a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Meus queridos, existe um ditado popular que os mais antigos devem conhecer bem: quem é vivo sempre aparece. É uma expressão da sabedoria popular, faz lembrar aqueles ditados do Zé Francisco, né? Zé Francisco tem as pérolas dele, outro dia eu falei aqui, uma das pérolas do Zé Francisco é: até dar errado tudo vai dar certo. Assim, são algumas obviedades, mas que é bem por aí, não é? Pois é, quem é vivo sempre aparece, também é uma obviedade, mas a gente costuma falar isso quando a gente fica muito tempo sem ver uma pessoa, finalmente ela aparece e a gente fala, né? Eu falava, né? Quem é vivo, afinal, sempre aparece. Se está vivo, uma hora vai dar as caras, vai aparecer. Vocês lembram desse ditado? Os mais jovens estão apresentados a ele nesse momento. No estudo da carta de Colossenses, nós podemos fazer uma paráfrase desse ditado popular. Nós poderíamos parafrasear o ensino especificamente desses versículos que temos estudado nas últimas semanas, que quem é vivo, cresce. Quem é vivo, cresce. Quem é espiritualmente vivo, quem já nasceu de novo, é inevitável, vai crescer espiritualmente, faz parte dessa nova vida que nós temos em Cristo. É o normal, é o esperado de quem já nasceu de novo, o seu crescimento espiritual. Quem antes estava morto, agora se uniu a Cristo, e essa pessoa então não vai estacionar, ela vai seguir adiante. O verso 13 que nós vimos na semana passada, diz o seguinte, nesse mesmo capítulo: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Olha, estávamos mortos e agora recebemos vida. Juntamente com Ele, com Cristo, nós recebemos vida por causa de Jesus, que perdoou todos os nossos delitos. É o final deste versículo. E nós vimos na semana passada que Jesus cumpriu a antiga promessa feita lá no Gênesis, lá para Adão, quando eles estavam sendo expulsos do jardim do Éden. Essa promessa atravessou os séculos e Jesus a cumpriu no tempo devido, trazendo ao nosso mundo, até ao cosmos, ao universo de modo geral, e à humanidade de modo particular, a restauração da criação que já começou com a vinda de Jesus, com a sua morte e ressurreição. Vimos que ele, no cumprimento desta promessa, ele triunfou sobre o mal também, o mal que existe no nosso mundo, personificado ou encabeçado por Satanás, também já foi derrotado, e nós estamos vivendo no interregno entre a inauguração do triunfo de Cristo e a sua consumação final, quando todo joelho se dobrará, toda a carne confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E se nós já fomos, então, alcançados por esta restauração que Cristo veio fazer, e para ser alcançado por ela, para ter esta experiência, é necessário a fé em Jesus Cristo. Se isso já é uma realidade na nossa vida, então nós chegamos ao verso 16, tem uma palavrinha aqui que eu queria chamar a sua atenção em 2,16. Ninguém, vai aparecer ali, capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue. Esse pois está ligando então todo esse relato do cumprimento da promessa, do triunfo de Jesus, com a maneira como nós vamos viver daqui para frente. Então tem um pois ali,
que liga o que Cristo fez com aquilo que nós vamos experimentar daqui por diante, que é este crescimento que vem de Deus, que ele termina falando desse crescimento no verso de número 19. Cresce o crescimento que procede de Deus. Repito, entre o que Cristo fez, por causa do que Cristo fez, na verdade, há um pois aí que aponta para o crescimento espiritual que é esperado de quem já está passando por essa restauração feita por Jesus Cristo dentro do seu próprio coração. Agora, se não há crescimento, é porque não há vida. Ainda permanecemos mortos espiritualmente, nas nossas transgressões, na incircuncisão do nosso coração, por mais religiosos que nós possamos ser. No máximo, o que essa pessoa tem, se ele é um religioso, é uma fé morta, que não gera crescimento, que não dá fruto na sua vida. E a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que para nós chegarmos no céu um dia, depois de crermos em Cristo, há um caminho de santificação e de crescimento pela frente. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, crescimento, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não vamos chegar na presença de Deus do mesmo jeito quando nós aceitamos a Cristo e fomos feitos novas criaturas. Se nós passarmos a vida toda do mesmo jeito, sem o crescimento espiritual, é porque na verdade não havia fé verdadeira, fé viva no nosso coração. Esse é um bom teste pessoal, portanto, para a gente fazer um autoexame e para sabermos se nós estamos mesmo na fé em Cristo, de verdade. Se nós temos crescido na obediência e na santificação pessoal. Se temos experimentado, o que está aqui no verso 19, o crescimento que vem de Deus. A ideia central, portanto, dessa passagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja, aqui presente, com os queridos que nos acompanham remotamente também, é que é tempo, meus irmãos, e esse é o tempo que Deus está nos dando, de nós aprendermos a ser quem nós já somos em Cristo. É tempo de nós aprendermos a ser quem nós já somos em Cristo, vivos e em crescimento. É disso que nós vamos tratar aqui com os irmãos. Qual deve ser, uma vez que Deus já nos fez vivos em Cristo, não estamos mais mortos espiritualmente, qual deve ser a nossa participação nesse crescimento, para que nós recebamos de Deus essa bênção do crescimento? Você percebeu que ele vem de Deus. Não somos nós que fabricamos esse crescimento. Veja como o Senhor nos envolve graciosamente em todas as fases do nosso relacionamento com Ele. Nós somos salvos pela obra graciosa de Jesus, que morreu na cruz no nosso lugar. Nós cremos nisso, e isso faz sentido para nós, porque Deus graciosamente nos concede a fé. E além de nos conceder o perdão de pecados por meio da fé, Ele também nos concede uma vida de santidade, uma vida de crescimento. Mas Ele nos orienta na sua palavra o caminho que nós temos que trilhar para recebermos de Deus esta vida de crescimento espiritual. E são duas maneiras que o texto bíblico nos apresenta para que nós experimentemos esse crescimento que vem de Deus. A primeira maneira é rejeitando a mera religiosidade. O texto fala para crentes. Colossenses, na passagem, toda a carta, na verdade, está se dirigindo a crentes, cristãos, não é a pagãos e nem é a pessoas que não têm nenhum conhecimento de Cristo, que não têm conhecimento da igreja. Então, todos nós, de alguma maneira, vamos nos identificar com essa carta. E, de acordo com o IBGE e o Datafolha, aqui no Brasil, os últimos levantamentos feitos indicam que 31% da população brasileira é formada por evangélicos. Isso é um número assustador. Quando eu me converti, em 1976, os evangélicos no Brasil eram cerca de 6%. E éramos uma minoria zombada pela população. Para você ser crente nos anos 70, 60, 50, você tinha que ter um tanto de coragem, de disposição de ser zombado, criticado, mas hoje em dia está diferente. Esse número cresceu assustadoramente e, infelizmente, não com a mesma qualidade. Se nós temos no Brasil hoje 208 milhões de brasileiros, significa
que nós temos 65 milhões de evangélicos. Era para a gente já estar assim, quase no céu, com tanto crente nesse país. Mas não é o que acontece, né, gente? Nós temos no nosso mundo, no nosso país, muitos evangélicos agora não praticantes. É uma nova modalidade de evangélicos, que antigamente você tinha católicos não praticantes, agora já tem evangélicos não praticantes. Mas tem um grupo que me preocupa ainda mais do que o evangélico não praticante. É o evangélico ativo, atuante na igreja. Religioso, mas sem experiência com Deus. Sem um novo nascimento. E esta carta e esta passagem mira pessoas como essas, para orientá-los, para chamá-los a um relacionamento pessoal com Deus. Porque o crente que é atuante na sua igreja, ele pode estar numa situação muito perigosa pela falsa sensação de segurança espiritual. Não, eu sou membro da igreja, eu atuo nos ministérios da igreja, ministérios estratégicos, exerço liderança na igreja, mas nada disso conta se a pessoa é um religioso, mas não está salvo ainda. E essa é a situação similar que nós tínhamos ali na igreja de Colossos, na Ásia, no século I, a quem o apóstolo Paulo se dirige nas palavras que nós lemos aqui inicialmente. Vocês já ouviram falar aqui várias vezes que lá naquela igreja havia uma heresia, que um teólogo no século XIX batizou aquela heresia de a heresia colossense. Qual que era a heresia colossense? É que você pode crer em Jesus e até deve, mas que só Jesus não é suficiente. Você vai ter que também assimilar de maneira eclética e sincrética traços do judaísmo, traços do paganismo, colocar tudo isso no caldeirão, e aí sim você vai ter uma vida espiritual profunda. Para uma vida plena, para uma vida profunda, abundante, só Jesus não resolve. Você vai precisar também de outros conhecimentos que estavam à disposição dessa maneira, tanto no judaísmo quanto no paganismo. E o texto bíblico de hoje, ele fala disso. Verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. São referências, ali no verso 16, a práticas judaicas. E são regras dietéticas, que no judaísmo, você sabe que tinha, não podia comer carne de porco, por exemplo, animais imundos. No paganismo tinha também regras dietéticas que proclamavam um jejum para que você pudesse receber a revelação dos demônios. Os pagãos tinham essas coisas malucas. Mas ele fala aqui também de festas, luas e sábados. São dias santos, anuais, mensais e também semanais. Para você ter uma vida abundante, não basta Jesus, você tem que também cumprir com todo esse ritualismo. A circuncisão não foi mencionada aqui agora, mas já foi nos versos anteriores. Era outro peso, outro fardo, que estavam querendo impor sobre os cristãos lá em Colossos, dizendo, se vocês não se circuncidarem, vocês também não terão uma vida abundante, não terão crescimento espiritual. E no verso 18, há uma coisa assim muito enigmática aqui, que é culto de anjos. Era mais uma prática que eles diziam que eles precisavam ter se eles quisessem adentrar aos mistérios e à profundidade da vida espiritual. Culto dos anjos. E não é que tinha isso mesmo, gente? Durante séculos a igreja cristã lutou com esse problema dentro das igrejas. Miguel, por exemplo, já foi reverenciado nas cruzadas aí, feitas pelos cristãos, vitórias contra os povos árabes eram consagradas ao anjo Miguel, grande guerreiro de Deus. E eles cultuavam aos anjos e não a Jesus, porque o raciocínio era o seguinte: nós somos muito pecadores, nós somos muito miseráveis, nós não temos condição de chegar na presença de Deus, vamos contar com os anjos, porque os anjos vão nos ajudar. Esse mesmo raciocínio está presente nos nossos dias. Pessoas que acham que Jesus, que Deus Pai, o Deus Espírito Santo são muito inacessíveis, então nós precisamos de antigos discípulos e cristãos do primeiro século para nós contarmos com eles como nossos intercessores e nossos mediadores. Você sabe que existe esse raciocínio
no nosso país. Mas tanto lá quanto aqui, o que se faz numa hora como essa é desprezar a suficiência de Cristo. É achar que Jesus não é suficiente. Então eu preciso de homens e mulheres de Deus do passado, de anjos, para que Deus me atenda, para que Deus seja favorável a mim. E isso era então algo que acontecia ali, muito estranho, e que estava perturbando a paz daquela igreja e desviando-os da verdadeira espiritualidade. E tudo isso, meus queridos, com o seguinte objetivo: nós precisamos fazer coisas complementares à obra de Jesus para nós termos uma vida abundante. A receita básica para esse tipo de crescimento, que não é o crescimento que vem de Deus, é formalismo, regras, rituais, religiosidade, eventos, trabalhos, fazer coisas para Deus. Então eu vou estar bem, isso basta, isso é suficiente. Eu só preciso fazer um esclarecimento aos irmãos do verso 17, porque ele é um verso um pouco complexo na sua interpretação, e a NVI, a Nova Versão Internacional, inclusive facilita e traz uma tradução mais adequada. O verso 17 diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isso o quê? Todos esses rituais, no que dizia respeito ao povo judeu, eram sombras que apontavam para algo que deveria vir. Imagine um objeto cuja a luz incide sobre o objeto, você vê a sombra dele, você vê a forma do objeto, mas você ainda não tem o objeto. Quando o objeto chega, não precisa mais da sombra, correto? Pronto, você já agora está em contato com o próprio objeto. O texto bíblico está nos dizendo que esses rituais da lei mosaica tinham uma razão de ser. Não é que eles eram maus na sua essência, é que caducaram. Era um anacronismo agora querer voltar aos rituais judaicos, porque todos eles apontavam para Jesus. O tabernáculo lá no deserto, o templo em Jerusalém, os sacrifícios de animais, os sacerdotes, tudo apontava para Jesus. Quando Jesus veio, o objeto chegou. É um retrocesso querer voltar àquela vida de sombras. É desnecessário isso. Veja como ficou a tradução com essa compreensão da Nova Versão Internacional. Está ali, vamos ler juntos? Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então não faz mais sentido todo aquele ritualismo, toda aquela religiosidade, todo aquele cerimonialismo da antiga aliança, da lei de Moisés, uma vez que Cristo já veio, ele é o objeto. O cerimonialismo mosaico eram as sombras que passaram e por isso já não há mais necessidade. Mas quando um cristão apela para o formalismo como a sua base de segurança, quando um cristão apela para o ativismo, para ele se sentir bem com Deus, o resultado é bem o oposto daquilo que vinha sendo proposto. Eles diziam lá em Colossos que se você fizesse tudo isso, você teria uma vida cristã em profundidade. Mas olha o resultado desastroso daquela turma que era ligada, que era dada a formalismo e ativismo sem ter Cristo na sua vida. O resultado está no verso de número 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça. 8 características são dadas aqui das pessoas que que escorregam para essa religiosidade sem que Cristo esteja no centro das suas vidas. A primeira delas é que são cristãos críticos, que aqui está falando de cristãos. Verso 18, ninguém se faça árbitro. O árbitro ali é o crente ou o cristão que fica julgando outros. São pessoas críticas que se arvoram como juízes e árbitros dos seus irmãos. Também fala na sequência, pretextando humildade, uma aparente piedade, uma aparente humildade. Agostinho, grande teólogo do século IV, ele dizia que muito mais vaidosa é a alma, é a pessoa que aparenta humildade
do que aquela que se apresenta com um orgulho declarado. É mais vaidade, a humildade pretensa, falsa, do que a pessoa que já manda logo o seu orgulho, fica evidente para todos. É um sincrético, por causa do culto aos anjos. E como a gente aplica isso aos nossos dias? São cristãos sem filtro, vão engolindo tudo. Não tem discernimento na doutrina, não tem discernimento. São crentes que recorrem ao horóscopo, mapa astral, numerologia, meditação transcendental, práticas esotéricas. Sabia que tem crente fazendo isso? É a mesma coisa, sem filtro, sem discernimento. Crentes que não estudam a Bíblia, a doutrina bíblica, e de repente vão embora e vão para o catolicismo. E lá descobrir a verdade. Mas enquanto numa igreja evangélica não estudava, não lia a Confissão de Fé de Westminster, não lia a Bíblia e não tem discernimento, não tem filtro e se permite desencaminhar da doutrina bíblica. O texto diz também que são crentes que têm uma religiosidade subjetiva. Veja no verso 17, 18 ainda, além de pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Baseando-se em visões, pretensas visões, ou visões que não foram dadas por Deus. E nós sabemos que visões podem acontecer de diversas fontes e origens. São pessoas se nós optamos por esse caminho, nós nos tornamos pessoas místicas, exacerbadamente místicas, nós nos tornamos arrogantes, bem diferente daquela atitude que o apóstolo Paulo teve, quando ele teve uma visão, que ele fala que conheceu um homem há 14 anos, que foi levado à presença de Deus, e que ouviu coisas que ele não podia nem dizer, e Deus colocou um espinho na carne dele, para ele não se envaidecer, então ele mantinha a bola baixa. Muitas vezes essas visões pretensas podem nos levar a nos tornarmos arrogantes, como o texto bíblico está dizendo aqui. Versículo 18, baseando-se em visões, enfatuado, que é orgulhoso, arrogante, a pessoa que não ouve, não aceita instrução, não aceita orientação. Cristãos com uma mente carnal, nos tornamos cristãos com uma mente carnal, não guiada pelo Espírito, não guiada pela palavra de Deus. Tudo isso descreve, meus queridos, o resultado da religiosidade aparente. E a raiz e a causa de tudo isso é o que está no início do verso 19. Falta Jesus. Não retendo a cabeça do corpo que é Jesus Cristo. Quando Cristo deixa de ser suficiente, quando Cristo deixa de nos bastar, e nós então passamos a procurar outras coisas para nos suprir, quando nós nos baseamos no ativismo, na religiosidade, é porque Cristo já não está, ou nunca esteve presente no nosso coração. Falo isso de modo hipotético, e pessoas assim são religiosas, mas perdidas. São cristãos, no nome, mas ainda sem Cristo e sem salvação. E o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colossos, que vale para nós também, meus irmãos, é que nós não somos mais assim. Nós estávamos mortos, agora nós recebemos vida por meio de Jesus, e agora então nós vamos aprender a ser quem nós já somos em Cristo. Pessoas que não se apoiam na religiosidade aparente, em busca de um crescimento místico, de um crescimento espiritual que nunca virá, porque ele não está alicerçado na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, rejeitemos a mera religiosidade na nossa vida. Isso aqui está escrito aqui há 2000 anos, inspirado pelo Espírito Santo, para todas as igrejas de todos os crentes de todas as épocas. E serve como um teste, um autoexame para mim e para você. Para mim e para você que até gostamos de igreja, que participamos de igrejas, para que nós não sejamos pessoas dessa natureza, pessoas que se satisfazem com a mera religiosidade. Essa carta, meus irmãos, ela até pode ser usada para evangelizar pessoas, porque ela fala de Cristo de uma forma assim profunda, mas ela tem em vista crentes, cristãos, para nos trazer a esta reflexão. Quando no verso 16 está escrito assim: ninguém, pois, vos julgue,
No verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Percebe a preocupação de Paulo com os crentes da igreja? E esse alerta de Paulo vale para mim e vale para você. Não aceitemos a crítica dos religiosos desse tipo. Não nos coloquemos debaixo desta influência. Não nos satisfaçamos, meus irmãos, com esse tipo de espiritualidade. Essa carta pode nos confrontar, nos deixar desconfortáveis, meus irmãos, mas nosso ativismo não pode ser dissociado, ou a nossa ação na igreja não pode nunca estar dissociada de uma vida de fé autêntica. No dia do juízo, todos nós compareceremos diante de Deus, e não vai valer naquela hora dizer que nós fizemos muitas coisas para o Senhor. Nós sabemos do que Jesus ensinou a esse respeito. Quando no último dia, lá nós chegarmos, não vai importar se no nome dele nós fomos dizimistas, se no nome dele nós fizemos trabalhos na igreja, se no nome dele nós estivemos presentes, atuantes numa determinada denominação. O que vai contar é o conhecimento íntimo de Jesus Cristo. É o relacionamento pessoal com ele, que resulte em crescimento espiritual, e não em estacionamento, não em estagnação espiritual. Você tem certeza de que Jesus está no centro da sua vida? Que Ele, como nós cantamos neste domingo, é o bem maior que nós temos no nosso coração e na nossa vida. É tempo, meus irmãos, de nós aprendermos a ser quem nós já somos em Cristo, vivos e em crescimento. E o crescimento não vem por meio da mera religiosidade. Mas há uma segunda maneira de nós recebermos o verdadeiro crescimento, que está abordado aqui também no último versículo desta pequena passagem bíblica. Verso 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então agora tem um lado positivo da passagem, né? Como é que a gente pode experimentar esse crescimento no seu aspecto positivo? Eu diria, meus irmãos, que a segunda maneira que o texto bíblico nos apresenta aqui é abandonando, repudiando a religiosidade aparente e buscando relacionamentos profundos e restauradores. Dois relacionamentos, um é consequência do outro. O primeiro é a causa, e o primeiro relacionamento é o relacionamento com Jesus Cristo, retendo a cabeça. Retendo a cabeça, que nós sabemos que é Jesus Cristo, a cabeça do corpo de Cristo. Jesus é suficiente para nos salvar. E Jesus, meus queridos, é suficiente para nós termos uma vida abundante. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O crescimento que vem de Deus é essa vida abundante que Jesus veio nos trazer, que Jesus é o mediador dela em nosso benefício, em nosso favor. Portanto, meus irmãos, é aprender a sermos na prática aquilo que nós já fomos feitos no coração. Se nós estamos vivos agora espiritualmente, se somos novas criaturas, nós vamos aprender então a ter esse relacionamento pessoal com Jesus e a manifestarmos os frutos desse relacionamento como novas criaturas, como pessoas vivas e em crescimento. Observe que no verso 19, a referência a cabeça e corpo, e também a juntas e ligamentos com o corpo. Aqui nós temos o relacionamento vertical com Jesus, retendo a cabeça, e o relacionamento horizontal com os irmãos, os irmãos da nossa fé, os irmãos em Cristo. Essas juntas e ligamentos têm a ver com as nossas interações, os nossos relacionamentos interpessoais. E esses são os relacionamentos restauradores. Primeiramente com Cristo. Nós somos transformados na nossa natureza. É impossível crescer, o crescimento que vem de Deus, se Cristo primeiro não nos fizer uma nova criatura. Se primeiro nós não formos inseridos no corpo de Cristo. Aí alguém pode perguntar assim, mas como que reter a cabeça resulta em crescimento? Se é para usar uma metáfora, é da cabeça que vem o crescimento do corpo? Bom, eu sou zero na área aí das ciências médicas, aí, ciências nessa área, mas você já deve ter ouvido falar de uma tal glândula chamada hipófise, certo? A hipófise, ela é uma glândula que produz hormônios responsáveis
pelo crescimento e desenvolvimento. Estou certo, Alain? É isso mesmo, né? Estou falando besteira não, né? Aonde está a hipófise? Também chamado de glândula pituitária. Olha que nome bonito. Aonde fica a hipófise? Na cabeça aqui, em algum lugar, certo, Alain? Por aqui. Ok. Pois então, veja que vem da cabeça o que o corpo precisa para crescer e para desenvolver. Olha como a metáfora bíblica é apropriada quando eles não sabiam nada disso, hein? Sabiam nada disso, mas revelado pelo Espírito Santo, Criador com o Filho do ser humano, isso era moleza para estar aqui no texto bíblico. É por meio de Jesus, da nossa ligação com Ele, que vem o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Ninguém cresce à parte de Jesus. Ninguém cresce se não tiver um relacionamento pessoal com Cristo, se não buscar a palavra de Jesus, se não cultivar a comunhão com Cristo, se não buscar a graça de Jesus. Ninguém vai crescer espiritualmente com mera religiosidade. Somente por meio de Jesus é que nós podemos aprender a ser quem nós já somos. Novas criaturas que estão se tornando cada vez mais parecidas com Jesus. Mas há um outro relacionamento aqui, que é um relacionamento de profundidade e restaurador também, que é o relacionamento das juntas, dos ligamentos, aqui é o relacionamento com os irmãos. Com os irmãos, se com Cristo nós recebemos aquilo que nós precisamos para crescer, com os irmãos, pela prática da mutualidade, é que nós vamos colocar em prática esse nosso crescimento. Nós somos irmãos, queridos. Nós não somos juízes uns dos outros. Nós não somos juízes implacáveis uns dos outros. Não deveríamos ser, se nós já estamos vivos, se nós já estamos em Cristo. Nós somos irmãos, a ponto de alguém fazer uma referência dizendo que nós somos galhos irmãos, na mesma videira que é o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu li em James Houston, um pastor já idoso, e ele escreve muito sobre essa área de relacionamento, sobre oração, e ele escreveu um livro chamado Orar com Deus, para a gente aprender a ser amigo de Deus. E ele vai falar então de como funcionam esses relacionamentos horizontais. Ele diz o seguinte: a amizade é a escola do amor de Deus. Como é triste ver como os seres humanos decaídos são deficientes na amizade. Nós nos isolamos, ou nós nos perdemos também, por outro lado, na multidão. Nós só vamos aprender a nos aproximar uns dos outros quando nós nos aproximarmos da comunidade amorosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde há perfeita mutualidade e compartilhamento. Deus é amor. Agora preste atenção nisso. Deus é amor. E Ele nos redime para nós reaprendermos a amar e sermos capazes de viver em relacionamentos. E é assim, meus irmãos, que vem o crescimento de Deus. Quando nós nos dispomos a não ficarmos isolados, autocentrados, mas quando nós valorizamos esses relacionamentos horizontais e podemos neles expressar a nossa semelhança com Jesus Cristo. Uma situação que todos nós vivemos nos últimos anos com a pandemia, que já vai longe, foram as transmissões via online. Eu estava visitando o Eliezer da Elda, se ele estiver nos ouvindo, um abraço para o Eliezer, e ele falou: pastor, eu queria agradecer à Igreja Presbiteriana Nacional e aos seus pastores por tudo que vocês nos ensinaram durante a pandemia nas transmissões online. Fez muito bem para mim, para minha família. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso da parte dele, porque aquilo era uma situação emergencial em que nós tivemos que achar meios e caminhos de continuar alimentando o povo de Deus. Mas aquilo nunca foi idealizado para ser a regra, para ser a norma da nossa vida em comunidade. Transmissão online, ela é boa para reuniões administrativas, nem sempre, mas às vezes é boa. Para pessoas que às vezes estão enfermas, viajando, impossibilitadas de comparecer neste relacionamento do corpo de Cristo, mas as transmissões online é algo para momentos de crise, para momentos muito singulares.
de muito pouca utilidade são as transmissões online para vincular o corpo com juntas e ligamentos. A comunhão é limitada. A transmissão online pode, inclusive, favorecer o isolamento. A pessoa, não, eu assisto o culto daqui e por aqui eu vou ficando, e a pessoa vai se isolando, vai limitando o crescimento que vem de Deus, porque para haver crescimento que vem de Deus, nós temos que nos vincular, nós temos que nos suprir uns aos outros, como o texto bíblico indica aqui, por meio das juntas e desses ligamentos. Agora, se isso é verdade para quem muitas vezes se isola nas transmissões ou nas mídias sociais, pior ainda, são aqueles que deliberadamente se afastam da igreja, desigrejam ou desigrejam, não sei, saem da igreja, são os desigrejados. Meus queridos, membresia numa igreja não é mera formalidade, num sistema de TI, num computador com registro no livro de atas de um conselho. Não é a mesma coisa que ser do condomínio, que ser do clube, que ser do Rotary, que ser de qualquer outra associação. Há implicações espirituais para nós sermos membros de uma comunidade. Tanto há que Jesus, quando está tratando deste tema, Jesus, ele diz que sempre que a liderança de uma igreja for ligar ou desligar membros do corpo visível, que é a igreja visível, eu estarei no meio de vocês. Há implicações, Jesus não está falando de reunião de oração, ele está falando de admissão e demissão de membros. Eu estarei no meio de vocês. Há implicações espirituais de nós nos batizarmos e sermos inseridos numa igreja. Há implicações positivas de fazermos isso, e há implicações negativas de nós sairmos da membresia de uma igreja ou de sermos excluídos da membresia de uma igreja. Alguém pode falar, não, mas eu sou salvo, meu nome está no livro da vida, isso aí não vai afetar em nada a minha caminhada com Deus. Vai. Não vai tirar o nome do livro da vida. Essa é a igreja invisível que nós não temos acesso. Isso é controle soberano de Deus. Mas a igreja visível, conforme a confissão de fé de Westminster nos ensina muito bem, a partir da palavra de Deus, ser membro da igreja visível ou não ser faz diferença. Por isso nós batizamos as crianças, inclusive, porque faz diferença para elas serem membros, desde pequenininhas, da igreja visível do Senhor. Portanto, meus irmãos, a interação, o vínculo, o suprimento entre nós, ele é vital para o crescimento que vem de Deus. Hoje pela manhã o presbítero Ramon e a Heloísa nos surpreenderam com um testemunho assim, muito bonito, que ficamos todos sensibilizados. Ele tratando, depois de ter feito cirurgia cardíaca, agora tratamento de câncer, e graças a Deus chegou a um bom termo do seu tratamento. E Heloísa, sensibilizada, agradeceu as orações da igreja, e o presbítero, para quem não veio de manhã, parênteses, vir de manhã é meio de graça também, tá, gente? Então, para quem não veio de manhã, o presbítero falou o seguinte: eu queria dizer uma coisa para a igreja. Quando você estiver passando por problemas, não se isole. Conte com as orações da igreja, procure os irmãos da igreja. De repente você não vai falar aqui da frente para todo mundo, mas alguns irmãos mais chegados, você precisa ter esse vínculo. O crescimento que vem de Deus não vem sem esse vínculo. Você está lendo aqui hoje na palavra de Deus. Se nós cedermos à tentação do isolamento, do afastamento, nós vamos perder. Nós vamos diminuir no nosso crescimento espiritual. Vamos comprometer o nosso crescimento espiritual. Não se isole. Ele disse de manhã, e a palavra de Deus está dizendo a mesma coisa que hoje. Não se isole. Quando você tiver doenças, não se isole. Quando você tiver problemas familiares, não se isole. Quando você ou eu tivermos problemas morais, não se isole. Não se afaste. Procure o corpo de Cristo, pessoas mais chegadas para orar com você, para acompanhar você. Dale Johnson escreveu um livro chamado Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja. Queria ler um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho do que ele falou a esse respeito. Hoje em dia, a igreja não é mais o primeiro lugar, nem mesmo o segundo, onde as pessoas buscam auxílio para seus problemas. Às vezes a igreja é vista de forma tão negativa, que não é nem mesmo a última alternativa.
Há uma crise de cuidado na igreja de Jesus Cristo hoje. E nós estamos trabalhando nessa igreja para que essa crise não nos acometa, ou para que nós possamos amadurecer cada vez mais como comunidade e não deixar que isso se torne endêmico em nosso meio. Ele diz mais: não haverá verdadeira comunhão entre os membros do corpo se a dinâmica de cuidar uns dos outros não for uma parte essencial da cultura da igreja. E para terminar, os relacionamentos que nós mantemos em nossa igreja são o laboratório que evidencia o quanto a palavra está habitando em nós. Em outras palavras, quanto mais valor você dá à comunhão dos irmãos, significa que mais a palavra de Deus está frutificando. E a recíproca é verdadeira. Quanto menos valor nós damos à comunhão, significa que mais distantes nós estamos da palavra e da vontade de Deus. Ele termina dizendo: o uns aos outros, na Bíblia, é a maneira que Deus designou para que fôssemos cuidados e para que cuidássemos uns dos outros, uns aos outros. Meus queridos, esse é o crescimento que vem de Deus. Quando nós aprendemos a sair de nós mesmos e olhamos na mesma direção que os nossos irmãos, nos esforçando para nos relacionarmos, nos esforçando para servirmos, nos esforçando para amarmos uns aos outros, porque Cristo fez isso por nós e esta é a vontade dele para o seu povo. Eu quero terminar perguntando para você o seguinte: de 0 a 10, como está a sua ligação com Jesus? Talvez pudesse incluir também como está o seu engajamento, seu envolvimento no trabalho da igreja. Mas isso vem depois. Primeiro é o relacionamento com Jesus. Você tem tido prazer em orar, em ler a Bíblia? O amor de Jesus mexe com você, te sensibiliza, te emociona, porque eu e você não somos dignos desse amor. Ou você está apático, está indiferente, está frio espiritualmente. E no que diz respeito à igreja, aos irmãos, você tem saído de você mesmo para olhar em direção aos outros com o objetivo de ser bênção e de ser abençoado, de cuidar e de ser cuidado? Ou você é ainda o tipo de crente que se esconde na hora da provação, que se distancia, que se afasta quando tem problemas, quando tem pecados? Ou você tem conseguido enxergar, como a palavra ensina, a igreja como meio que Deus ordenou para cuidar da sua vida e para você ser bênção no cuidado de outras vidas também? Meus irmãos, essa é a mensagem dessa noite. É tempo de aprendermos a ser quem nós já somos em Cristo, vivos e em crescimento. E para que esse crescimento que vem de Deus aconteça, nós temos que acordar e perceber o perigo do ativismo, da religiosidade aparente e focarmos e priorizarmos a verdadeira espiritualidade, que é um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus e a disposição de praticarmos o amor que Jesus tem por nós, de uns para com os outros, para o crescimento de todo o corpo de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.